Meus amigos, 11 de setembro, estou realmente apavorado, triste, magoado. Além da tortura que eu sofri pelos seguranças do Lula, além das pessoas mortas, dentro dos questionamentos dessa forma da esquerda fazer política, uma política suja, mentirosa, sem valores algum, eu não consigo acreditar que as lideranças das Forças Armadas têm sido leniente, tem sido aprovadora, tem sido omissa em não compreender a história. Desde a Revolução Russa para cá, a Rússia repetiu seus erros nas Américas. E nós vimos jovens que ignoraram o Estado de Direito, que são as leis criadas no desenrolar da compatibilidade e das incompatibilidades sociais. E essas leis tendem a organizar a sociedade. Isso é o Estado de Direito democrático. As pessoas, elas são compreendidas pelas suas necessidades e as leis subjugam as diferenças para trazer harmonia e paz. As nossas Forças Armadas, não consigo acreditar nas lideranças da reserva, não consigo acreditar. A história vívida do grande golpe em Cuba, em 59, dos mortos por Che Guevara, e pelas famílias que enaltecem esse assassino, que pouco serviu nos hospitais. Através dos pensamentos, é como fazer um cálculo matemático, é muito fácil. Quero ver realizar a criação das coisas, estudar, menosprezar o corpo, dedicar o espírito para compreender a matéria dos átomos, e organizar tudo isso em produtos para servir à sociedade. Não consigo acreditar, através de tantas sujeiras com os discursos dos mais pobres, e a justiça se esconder e ver claramente as instâncias chamadas inferiores serem humilhadas pelo Supremo Tribunal Federal. Através de seus desmandos e seus mandos, matam, usurpam a verdade, atribuem toda a desordem no Brasil a uma classe de pessoas que são perseguidas e é que processam economias e que realmente suportam as intempéries da vida. Não consigo acreditar que a tal história do golpe é vista pela invasão na Praça dos Três Poderes a essas instituições importantes para o Brasil, mas que foram dominadas, vêm sido dominadas desde 1919. Nós vimos que a forma deles fazerem política é repetindo os pensamentos comunistas russos que entraram no Brasil, mas todo intelectual sabe que são formas de dividir a nação para poder roubar a riqueza destes povos. É impossível viver e ter paz com pessoas que foram programadas em busca de uma liberdade com estratégias sujas, que não representam a origem da paz filosófica e espiritual trazida pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje, com as guerras geopolíticas, eu entendo plenamente o poder dela em relação à sobrevivência dos poderios espirituais do Evangelho, dividido no protestantismo. Infelizmente, eu vejo um Brasil surrado, acovardado, medroso, não disposto à própria morte para compreender o que é o Estado de Direito. Vimos advogados, políticos, militantes comunistas dominando sobre um povo, fazendo ele, ignorando o processo do Estado de Direito e das melhorias que devem ser feitas dentro dos órgãos judiciários, que devem ter juízes que estejam conscientes de jamais serem escolhidos por políticos, pois a política é determinada, na atual conjectura brasileira, pela luta de classes. E eles, como diz Dilma Rousseff, estão dispostos a fazerem acordos com o próprio diabo, coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo ignorou vez por vez. Vimos uma geração de jovens atordoados, querendo fazer o bem, mas não conseguem arrumar as suas próprias camas, com seus corpos todos tatuados, com pensamentos roquistas, com seus corpos manchados
de imagens que retratam a própria ignorância e a rebeldia. Vimos partidos que dominaram através de suas inteligências da psicologia humana, doutrinando essas pessoas para serem salvadoras, mas não de uma sociedade e nem de um respeito do Estado de Direito. Que vimos uma juventude e suas vaidades para serem mantidas são aceitadas em um partido que simplesmente esclarece, transparece a sua própria ignorância. Não consegue aparelhar a grande luta de classes, que é compreender a si mesmo e compreender a natureza e de si mesmo e da natureza extrair dela boas coisas. Ignorantes, assassinos, dispostos na revolução a matar seus pais, condenar e denunciar seus irmãos à morte. Eu não consigo acreditar que as polícias, sejam quais forem, como conseguem suportar receber seus salários, ver pessoas como eu, machucadas, feridas, destruídas as suas vidas, suas economias, os seus sonhos, pois o setor burguês nada mais é do que os filhos que escutaram a voz de seus pais para criar os seus negócios e avançar a si mesmos e a economia do país. É impossível continuar a viver e acreditar numa cidade com milhões de pessoas como Brasília e ficar caladas e manter esses alicerces profanos numa ideologia que não liberta o povo e nem faz o povo dominar sobre o seu Estado e vai simplesmente aceitando as mortes econômicas, espirituais e um desrespeito como a Coreia do Norte a uma estrutura que em 1500 foi colocado o nosso Jesus Cristo a estas terras. É impossível ver uma geração de cristãos como os testemunhos de Jeová acovardados no entendimento pelo escravo fiel e discreto em 1945 foram silenciados e levados através do barulho das metralhadoras, matando-se judeus e testemunhas de Jeová e católicos. Católicos e judeus aprenderam a se armar e os testemunhas de Jeová a desarmar e condenar a sociedade por não se envolver com a política, até verem os seus filhos, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, terem os seus futuros cancelados, as suas liberdades destruídas, e entrar em universidades onde os pais de muitos desgraçados socialistas comunistas, com suas críticas indecentes, está ligado aos seus desejos carnais e às suas rebeldias espirituais, se afastam da boa filosofia e da fé, e os seus pais permitem, assim como seus quartos, as suas casas, transportarem essas rebeldias para a sociedade e dentro das universidades para valorizar o trabalho dos pagadores de impostos, criam militantes desgraçados, filhos de Satanás, que não faz e condenam essa república. Cadê os pais desses atrasados para poder ir às universidades, em vez de esperar um Senado, esperar uma política vagabunda, que comem todos os dias, estão em ar-condicionados, a refrigérios, à base do sangue de cada um contribuinte, deixam as universidades serem mandadas por esses vagabundos, com estilos, com seus chapeuzinhos e um charuto cubano. Vimos autoridades que eu considero traidores da liberdade, da vida e o respeito aos empresários, aqueles que são diferentes, que conseguem compreender famílias com filhos malucos, trabalhando e prestando seu serviço a empresas, pessoas delirantes, improdutivas, querendo dominar o Estado e machucam quem cria o Estado. Não dá para aceitar ver pessoas honestas, simples, serem como a ucraniana morta nos Estados Unidos, por pessoas malucas, soltadas às ruas, dando as segundas chances, mas condenando aquelas que só têm a chance de ser corretas, e uma vida tirada pelas decisões de pensadores, juristas desgraçados, que merecem todos ser presos e passar por uma validação intelectual de que na vida não se dá chance para vagabundos, e que precisa criar mecanismos de curas profundas com grandes analistas que, para colocar esses desgraçados à sociedade, têm que ser muito bem avaliados. Vivemos um Brasil das mentiras, que tudo vale para tudo aquilo que se vê como recurso em seus bolsos. Eu estou angustiado, triste, amargurado de ver pessoas tão fracas intelectualmente, mas sofredoras dia a dia,
buscando o seu sustento pelo trabalho e aceitando essas imundícies, como retratada no Evangelho de São Mateus, as promessas de pão e circo, de recursos através de leis rouanesas, etc., que mantém o pão e circo em uma sociedade. Infelizmente, vimos as culturas das distrações servindo como pão e vinho para uma geração bandida, que eu conheço muito bem, atrapalhada, e não se altera os seus modus operantes para trabalhar, para fazer uma nação crescer. Como diz o jovem que há pouco tempo enfrentou os comunistas em seu país, que nascemos nessas terras, e a mãe da América do Sul deu as nossas vidas, e devemos fazer valer os nossos pais, nossos ancestrais, que apenas um fio do bigode representava o agir com sabedoria, em verdade e justiça, criar leis para que pessoas sigam e suas riquezas sejam vistas pelo poder de seu trabalho, mas somos comidos por um Estado corrupto. Meus amigos, da minha consciência e de meu coração, as minhas palavras falam as vossas visões aos vossos ouvidos, que a Santa Igreja e que as santas igrejas possam dar o sinal, para que possamos com o nosso sangue destruir aquilo que destrói toda a nossa nação. Como diz nosso apóstolo Paulo, viver é Cristo e a morte é lucro. Muda Brasil! Ah!